Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, pessoal que nos acompanham através da TV Câmara, das redes sociais e aqui também do plenário. Minha saudação ao presidente da CODECA, ao senhor Nestor Basso, aos demais colaboradores que fazem parte, que estão aqui acompanhando. Dizer que para nós é um motivo muito especial de alegria comemorar 45 anos desta empresa que tem a sua história intimamente ligada com Caxias do Sul. E nós tivemos um prefeito visionário, Mário Ramos, que em 2 anos que passou por Caxias deixou uma marca muito profunda em várias questões, em várias obras, e teve a visão de criar esta companhia que até hoje presta relevantes serviços a Caxias do Sul, além de ser um dos grandes empregadores da cidade, através do regime seletista, com prova de seleção para seu ingresso, mas que é uma empresa que serve como regulador de preços para o mercado. Nós, que tivemos o privilégio de passar por esta importante companhia, sabemos o quanto ela é importante para Caxias do Sul. Então, não poderíamos deixar passar essa data dos seus 45 anos sem oportunizar esse espaço para que Caxias do Sul continue tendo o carinho e a atenção que tem pela CODECA. O que esse vídeo mostra de uma criança, isso é a realidade. Nós tivemos ali no bairro Rio Branco um jovem portador do autismo, que também tivemos que levar uma camisa para ele, porque todo dia ele ficava na janela esperando o caminhão da coleta passar, e era um momento de vibração para ele, de alegria, e ele abanava e cumprimentava os coletores, uma coisa assim muito bacana, muito emocionante. Nós conhecemos aqui em Caxias em 1970, quando o lixo era jogado aos porcos aqui no Planalto Rio Branco, depois no Vazadouro São Virgílio, depois o aterro São Giacomo, e desde lá até hoje a CODECA foi responsável pela construção e manutenção dos aterros sanitários. E em 2010 inauguramos o melhor aterro sanitário do país, projeto desenvolvido pela Secretaria do Meio Ambiente, em parceria com a Universidade de Caxias do Sul e com a CODECA é alvo constante de cobiça da pressão dessa máfia do lixo que existe no país, e nós temos que fazer de tudo para preservar e salvar essa empresa, e porque nós sentimos na pele, quando o presidente da CODECA, pegamos ela no momento que ela estava com dificuldade econômica muito parecida com hoje, em termos de liquidez um pouco pior, porque hoje ela tem 50 centavos para cada R$1 de dívida, e na época nós tínhamos 29 centavos. Então, vereador Rafael, eu lhe agradeço a cedência do espaço para a gente poder dar testemunho desse momento, e eu tenho certeza que a CODECA vai sair dessa situação difícil, deste governo que foi uma aventura, que foi um sonho que Caxias imaginou que ia fazer a transformação, e que se botou numa situação dessa, onde o resultado está aí em várias áreas. E a CODECA foi vítima de uma atitude de fanfarrão, porque quando completou 90 dias, nós viemos aqui na tribuna denunciar que a CODECA estava pegando o caminho errado. E o que o prefeito fez? Convocou uma coletiva para dizer que nós estávamos com ciúmes, porque em 90 dias ele havia feito mais do que nós em 8 anos. Ninguém fez nada sozinho. A CODECA ela conseguiu se recompor naqueles 8 anos, porque teve a visão, e a administração municipal deu a garantia de recuperação e de valorização da CODECA e do SAMAI. Mas quem fez todo o esforço foi o corpo de trabalhadores da CODECA, sindicato, dirigente, trabalhador, comunidade que abraçou essa companhia. E agora, de novo, ela precisa dos senhores, precisa dos vereadores, precisa da comunidade, porque se vende uma imagem que a CODECA tem custo alto e coisa, isso tudo tem ajuste. Na época nós fizemos um plano de cargos e salários e tivemos que fazer cortes profundos, tivemos que cortar na carne, mas a CODECA se recompôs,
e durante muito tempo ela foi orgulho para os caxienses, porque ela foi modelo para o Brasil de coleta de lixo. E ela voltará a ser, tenho certeza. Dá para melhorar muito, Basso, eu confio no trabalho de vocês, mas confio, acima de tudo, na capacidade que tem o corpo de funcionários dessa empresa. Eles têm um amor e uma capacidade muito maior do que se imagina. Quando essa turma pega junto, o resultado aparece. Então, o que nós precisamos para o futuro, talvez, juntos aqui, o Poder Legislativo, Executivo, criar uma legislação que torne a Codeca imune a aventureiros políticos que queiram entregar este patrimônio de Caxias do Sul para a máfia do lixo. Porque algo muito estranho estava em curso quando se deixa uma companhia, ao longo dos meses, acumular prejuízo, e pode vir aqui dar a explicação que quiserem, mas números, se tem alguma coisa que a gente entende, é de números. E tu ter uma companhia que vem acumulando prejuízos, e quando a sua direção consegue reduzir o prejuízo em 2018, ela é substituída por uma direção que deixa o freio solto e vai a 14 milhões de prejuízo no ano seguinte. Algo muito sério estava em curso. Quando não se prevê ampliação do aterro sanitário para ter onde colocar os resíduos. E quando se deixa a imagem da Codeca chegar ao ponto que o dia 16 de dezembro, se não fosse a responsabilidade dos sindicatos e a intervenção do Poder Legislativo através da Frente em Defesa da Codeca e de todos os vereadores, teria eclodido uma das maiores greves no serviço de coleta e limpeza da cidade, o que colocaria a imagem da Codeca decididamente por terra. E era isso que estava sendo orquestrado, porque a Codeca perderia a moral e a credibilidade perante a comunidade de Caxias do Sul. Imagine deixar o serviço de coleta no final de ano ao Deus dará, deixar o lixo acumulado na rua. Então, se tem algum motivo que nos fez refletir e repensar a questão do voto para o impeachment, que nós havíamos votado contra no primeiro momento, porque entendíamos que não tinha elementos suficientes. No segundo momento, além de outros episódios, o motivo da Codeca foi derradeiro para que nós disséssemos: basta, chega, tem coisa errada nisso aí, tem coisa errada. Não é possível que seja só incompetência, porque se fazia um discurso muito bonito, encantador, mas na prática as ações eram bem o contrário do que se discursava. E o rombo está aí. E números não tem maquiagem. Pode vir aqui fazer o discurso bonito que quiser. Agora, balanço, contabilidade não se inventa. Está ali para quem quiser ver, e a história vai manter registrado. O maior prejuízo da história desta companhia em 3 anos. Então, Basso, leve ao corpo diretivo e aos funcionários da Codeca que Caxias do Sul teve um poder legislativo que teve coragem de dizer: chega desta aventura política, chega desses descaminhos, a cidade não suporta mais. E nós não vamos abrir mão, somos a última cidade do Brasil com mais de 10 mil habitantes que tem o controle absoluto sobre todos os serviços de coleta, capina, varreção, aterro, transporte, água, esgoto. E nós não vamos abrir mão disso. O SAMAI e a Codeca precisam ser preservados e valorizados. E nós temos que, inclusive, trabalhar muito forte para que o SAMAI possa comprar áreas lindeiras, as suas bacias, as suas represas, para preservar o bem maior da humanidade, que é a água. E não fazer essas demagogia política aí, de não reajustar a tarifa da água para fazer politicagem da mais barata possível, enganando o cidadão, achando que inflação é inflação, não é culpa de ninguém, tu tem que fazer os ajustes para poder manter a saúde financeira das companhias. E é o que não se fez nem com o SAMAI e nem com a Codeca. Deixaram de dar os repasses necessários na hora certa. Então, eu quero só dar um recado para quem ainda tem dúvida se era o momento ou não era de dizer: chega,
a esta aventura política, eu quero dizer que só a Codeca já é... Eu peço uma declaração de líder, senhor presidente, apenas para concluir. Segue, vereadora Adiló, em declaração de líder. Permite uma parte, vereadora Adiló. Nós não vamos abrir mão. E chega de vir com esse chororó aqui na Câmara, de que usurpação, de que não sei o quê. Não. Este legislativo teve a coragem que talvez nunca se imaginou que teria de tomar a decisão certa, na hora certa, de estancar um problema. Esse governo que está aí transitório não vai ser uma maravilha, não vai resolver todos os problemas, nós sabemos disso, vai sofrer crítica, mas é um governo de pessoas bem intencionadas e que tem o respaldo da casa. Tem o respaldo da comunidade de Caxias do Sul. Então, por favor, eu acho que chega de vir com essas histórias ali. E basta nós, tenho certeza que o Poder Legislativo, os sindicatos, os trabalhadores vão se abraçar e nós vamos encontrar uma maneira de levantar essa companhia, dela se tornar ainda mais forte, porque cada vez que ela se recupera, ela encontra soluções adequadas, e foi assim quando nós pegamos em 2005, em 2007 já se implantava o sistema mais moderno de coleta de lixo e a empresa se tornava referência do país, ou seja, de uma tentativa de extinguir ela, de quebrar, ela se tornou ainda mais forte e ela vai ser, a exemplo da Fênix, ela vai fazer isso de novo, pode ter certeza, porque eu conheço a maioria dos trabalhadores lá. E o que se tentou fazer com a Codeca é algo criminoso que não poderia ter acontecido. Então, se tem uma coisa que justifica e justificou o meu voto, quando da conclusão do processo, foi a dedicação e a obrigação, o dever moral que eu tinha e continuo tendo, e o respeito por aqueles trabalhadores e trabalhadoras que nos ajudaram a virar a história da Codeca. Nós não somos gênios, não temos solução para tudo, nós tivemos a capacidade de, junto com os funcionários na época, buscar o apoio da comunidade, buscar o apoio do Legislativo. Todo ano nós vimos aqui, sem ser convidado e sem ser convocado, apresentar os números em respeito ao Poder Legislativo. Nós vimos todo ano. Nunca, nenhum vereador precisou fazer um pedido de informações por escrito para a Codeca para obter qualquer informação que fosse. E eu me lembro muito bem da líder do governo aqui, a Ginepetef, que ela dava uma ligada para nós e botava nós de prontidão, e na hora nós tínhamos que dar as informações e não desce para ver. E não desce para a vereadora Ginepetef. E foi assim que nós criamos essa cultura de transparência, de bons serviços, e que hoje, graças a Deus, a Codeca consegue chegar aos seus 45 anos com toda a capacidade de virar este jogo. Seu a parte, vereador Felipe. Vereadora Adiló, só uma responsabilidade muito grande para não pensar a Codeca do tamanho que ela é. E não pensar a Codeca em tudo aquilo que ela representa para Caxias do Sul. O quanto a Codeca divulgou já a cidade de Caxias do Sul nesses 45 anos. A importância da Codeca para a cidade. Quantas prefeituras procuram informação na Codeca para tentar se espelhar e fazer algo parecido na sua cidade? Eu me lembro muito bem, vereadora Adiló, em 2005 ainda conversava muito com o Zequim, e todo o trabalho que foi feito através do prefeito Sartori, o Zequim, juntamente com o senhor na coordenação da Codeca, da dificuldade que foi inicialmente, onde vocês tiveram que colocar o próprio CPF para poder fazer algumas movimentações na Codeca para salvar e mudar o patamar da Codeca naquele momento. Agora, a situação que chega hoje tem uma situação positiva só. A mudança da lei federal com relação aos conselhos administradores das empresas públicas, ela praticamente dá uma responsabilidade conjunta para esses conselheiros. Então não é só uma decisão da direção da Codeca, é uma decisão que passa pelo conselho da Codeca também. E isso pode impactar em outras situações. Não só em Caxias, isso é uma lei federal e vai impactar no Brasil inteiro, e acho muito positiva essa nova legislação. Agora, a responsabilidade que essa nova administração tem em salvar a Codeca e devolver a Codeca para Caxias do Sul, naquele patamar em que ela havia atingido há uns anos atrás, é de extrema importância. Um ano só vai ser muito pouco tempo, mas é o principal ano de todos. É o principal, porque é o momento da mudança
e o momento da recuperação, por tudo aquilo que a Codeca representa para a cidade de Caxias do Sul e a sua importância para o estado do Rio Grande do Sul. Quantas vezes a Codeca divulgou o estado do Rio Grande do Sul tendo uma das cidades mais limpas do país? E nos últimos anos nós não víamos sequer os containers limpos. Uma parte também, vereador. Sequer havia manutenção dos próprios containers. Então, a explicação está aí. Essa dívida não nos surpreende, infelizmente, vereadora Adiló. Infelizmente não surpreende. Agora, as pessoas têm que entender e saber que a Codeca, sim, estava indo para o lixo, literalmente. Obrigado, vereador Felipe. Nós cansamos de receber delegações dos mais longínquos municípios do país para copiar o modelo da Codeca. Agora eu duvido e me apresente uma prefeitura do Brasil que tenha vindo aqui para copiar o modelo Daniel Guerra de administrar. É isso que só fazer esse paralelo. E aí nós temos a resposta. Seu a parte, vereadora Paula. Uma parte, vereadora Adiló. Bem, vereadora Adiló, eu estive presente naquela reunião, né, da Frente Parlamentar em Defesa da Codeca. Eu não integro a comissão, mas estive na reunião. E achei interessante, assim, a gente viu, né, os números com preocupação, mas o trabalho feito já pela direção da Codeca e pelo Conselho, identificando possíveis causas de estar desta forma e possíveis soluções, porque é assim que a gente tem que agir, né, identificar formas para sair disso. E a previsão que foi feita, né, de se nós fizermos as ações A, B e C, poderemos ter tais resultados, ela é interessante, porque tem uma recuperação positiva. Ainda assim, amarga um prejuízo grande, mas tem recuperação. Isso que é interessante. Se eu não me engano, ao redor de 500 mil mês foi o que eu fiz assim de leitura. Não sei se é bem isso, né, Basso? Então, achei assim, tem oxigênio aí para a gente investir, né? Outra coisa que me chamou muito a atenção foi assim a vontade, né, dos funcionários que estavam ali em dar sugestões. Trouxeram assim coisas básicas, e isso sempre é verdade. Quando a gente fala com o pessoal que está lá no dia a dia, eles sempre têm sugestões de como a gente pode melhorar a produtividade, reduzir desperdício, né? E, enfim, eu acho que foram duas questões que me chamam a atenção. A possibilidade de recuperação, né? E a vontade, né, naturalmente, dessas pessoas de participar e dar sugestões. Ok, obrigado. Obrigada. Estava esquecendo de citar, vereador Felipe, Vossa Excelência faz justiça, o Zequim foi um grande parceiro, um homem de uma retidão de caráter e de uma capacidade administrativa invejável. Então, foi um grande parceiro. O plano de ideias que nós implantamos, já lhe concedo, vereador Tuigo, na época, nos ajudou a encontrar muitas soluções. Foi ouvindo as pessoas, foi dialogando com os funcionários. E hoje se nota, e a vereadora Paula pega muito bem, hoje a vontade deles de fazer essa transformação. Sua parte, vereador Tuigo. Muito obrigado, vereadora Adiló. Saudar aqui o Nestor Basso, né, diretor-presidente da Codeca, que assume agora para fazer um trabalho importante, principalmente de resgate, né, da moral e da credibilidade desta companhia, que é um patrimônio de Caxias do Sul. Assim como o SAMAI, ela, ao longo do tempo, tem sido valorizada, com exceção dessa última gestão que terminou, né, com muito carinho pela população. O exemplo daquela criança seguindo o caminhão é emblemático. É muito bonito o trabalho que ela faz na gestão plena do lixo, seja da varrição, da Codeca, da capina, enfim, da coleta orgânica seletiva, do apoio às reciclagens, que nós vamos precisar retomar isso também com velocidade. Então, é isso, vereadora Adiló, nós precisamos justamente, o Parlamento demonstrou isso, né, Vossa Excelência pega muito bem quando diz que não é uma construção, né, de uma única gestão, desde Mário Bernardino Ramos, nos anos 70, portanto, há 45 anos, ela vem dando demonstrações e contribuições para o desenvolvimento de Caxias, não somente na coleta de resíduos, mas também nas obras de infraestrutura, da qual tem uma expertise muito grande. Tem uma frase, vereadora Adiló, que é emblemática, que é usada para nós combatermos o regime de 64, que diz bem assim, ó, lembrar para que não se esqueça, para que nunca mais aconteça. Eu acho que fica uma lição de que eleição não é brincadeira, voto
tem consequência, e nós não podemos mais embarcar nessas aventuras de elegermos gestão que não tem compromisso com as grandes companhias como é o SAMAI e como é a Codeca. Estaremos sempre ao lado dessa companhia que tanto bem faz a Caxias do Sul. Obrigado, vereador Tuígo. Eu quero agradecer a todos os vereadores que fazem parte da frente parlamentar, mas de um modo especial do Legislativo como um todo, porque a Codeca vai precisar muito dos senhores vereadores. Só para concluir, eu tenho certeza que o Poder Legislativo não vai faltar a sua responsabilidade e sua obrigação. É isso, senhor presidente. Muito obrigado. Parabéns à Codeca pelos 45 anos e vida longa a essa companhia.